Imagine um guerreiro que nasceu da pedra, dominou os céus e desafiou os próprios deuses, e foi vencido sem jamais sair da palma da mão do Buda. Séculos depois, em um mundo amaldiçoado por espíritos e tradições, esse mito antigo ressurgiria em novas formas. Um homem sem energia amaldiçoada, mas com um corpo perfeito, e outro que carregava os olhos que tudo veem. Toji Fushiguro e Satoru Gojo não são apenas rivais, eles são arquétipos, ecos de uma lenda milenar chamada Jornada ao Oeste. Neste dossiê Mangatese, vamos desvendar como Jujutsu Kaisen reconta um dos maiores épicos da mitologia chinesa, recriando o embate entre o Rei Macaco e o Buda em plena Era Moderna. O que há por trás desse confronto? E o que o filho de um deles tem a ver com tudo isso? Bom, vamos descobrir depois da vinheta. Fala pessoal, Carpe Diem, eu sou o Yorai Torres e no vídeo de hoje vamos falar sobre a Jornada ao Oeste em Jujutsu Kaisen, uma análise simbólica entre Toji Fushiguro e Satoru Gojo, e também Megumi Fushiguro. Ato 1. A lenda por trás do conflito. Gojo e Toji como arquétipos. Primeiro, começamos situando o confronto entre Gojo Satoru e Toji Fushiguro, em um plano mais simbólico. Eles não são apenas rivais em poder, mas também em essência. Representam arquétipos opostos inspirados na mitologia chinesa. Toji como Sun Wukong, o Rei Macaco, e Gojo como Buda. Jornada ao Oeste é uma das obras mais importantes da literatura clássica chinesa. Escrita no século XVI, ela narra a peregrinação do monge Tang Sanzeng até a Índia em busca de escrituras sagradas. Acompanhado de seus discípulos, eles enfrentam diversas provações numa jornada espiritual repleta de simbolismos. Mais do que uma simples aventura, Jornada ao Oeste é uma alegoria sobre a transformação da alma, o equilíbrio entre o corpo, mente e o espírito, entre instinto, desejo e razão. Na lenda original, Jornada ao Oeste, Sun Wukong nasce de uma pedra e desenvolve habilidades incríveis, desafiando o céu e os deuses. É um espírito rebelde, desrespeita a ordem e se vê como igual às entidades divinas. Já o Buda é o ser iluminado, que representa a sabedoria absoluta e o controle sobre tudo. Essa mesma tensão se reflete em Jujutsu Kaisen. Toji é o que rompe a estrutura, enquanto Gojo é a que sustenta. Ato 2. A Jornada para o Oeste. Referência. A Jornada para o Oeste é uma obra sobre iluminação, transcendência e ordem. Nos primeiros capítulos do romance, Sun Wukong desafia o céu e é selado pelo Buda, após perder uma aposta. O Buda aposta que Wukong não conseguiria sair da palma de sua mão. O Rei Macaco salta até o fim do universo, mas ao retornar, descobre que nunca saiu da mão do Buda. Em Jujutsu Kaisen, o paralelo é claro. Quando Toji enfrenta Gojo, ele acredita que pode vencê-lo. E no primeiro embate, ele de fato triunfa. Como sabemos, ele foi bem inteligente ao desgastar Satoru constantemente, o deixando alerta o tempo todo nos dias de viagem, para pegá-lo em um momento propício, chegando até a atingir a sua cabeça. Mas no segundo embate, quando Gojo renasce, alcançando assim a iluminação, no sentido figurado e simbólico, assim como Buda, Gojo agora é onisciente dentro do espaço de sua técnica. Toji já não pode mais escapar da palma de sua mão, assim como Su Wukong. Além disso, a arma de Toji, o bastão que se estende e se contrai, ecoa o bastão mágico de Wukong, que podia crescer e diminuir conforme a vontade. A referência visual é simbólica e está lá, até mesmo no seu nome, Nuvem Brincalhona, que Su Wukong também é famoso por voar o tempo todo em cima de uma nuvem, estabelecendo mais uma camada de ligação com o Rei Macaco. Ato 3. Toad, o Rei dos Macacos. Toad possui uma restrição celestial, que no universo de Jujutsu Kaisen é um tipo de restrição amaldiçoada
que afeta a energia amaldiçoada de alguém em troca de limitações ou melhorias em seu corpo. No caso dele, Toad nasceu sem nenhuma energia amaldiçoada e possui uma destreza física ainda mais extraordinária, o único caso já descoberto no mundo da época, chegando até se autodenominar de macaco, por ganhar na sua batalha contra o Geto, um feiticeiro Jujutsu de nível especial, que, a partir dali, começou a chamar todos os humanos não feiticeiros de macacos, com um tom de desprezo. Se os humanos sem energia amaldiçoada são chamados de macacos, Toji, sendo o mais forte entre eles, se posiciona como o rei dos macacos, uma alusão direta ao título de Sun Wukong. Ele é alguém que, apesar de não possuir energia amaldiçoada tradicional, domina o campo da batalha com pura força física e técnica. Assim como Sun Wukong foi um problema para os céus por sua força fora do padrão divino, Toad é um problema para a sociedade dos feiticeiros e as 4 famílias nobres do mundo de Jujutsu. Ele representa a anomalia, o fora da curva que não se submete a regras, um exilado. A imortalidade de Wukong é refletida na resistência de Toji, que posteriormente, na saga de Shibuya, volta literalmente dos mortos por causa da singularidade de seu corpo. Não se trata de uma ressurreição comum, mas de um retorno que desafia as regras do universo, como Wukong. Na jornada ao oeste, o Su Wukong desafia o próprio céu ao fazer uma aposta. Se o rei macaco pudesse escapar da palma da mão de Buda, acreditando ter viajado até o fim do universo, ele poderia se tornar o novo rei do céu. Ele chega até a acreditar que conseguiu cumprir o que ele havia apostado, porém, no fim, ele descobre que sempre esteve preso ali. Como resultado de atingir a iluminação, o Buda é um com todo o universo. Portanto, não importa onde Su Wukong fosse, ele sempre estaria na palma de sua mão. O Buda então derrotou Su Wukong e o selou sob uma montanha. Ato 4. Gojo e a iluminação. Toad e Gojo vivem uma versão moderna desse embate da jornada ao oeste, entre o rei macaco e Buda, pois, em seu próprio nome, Satoru, do japonês, vem do verbo entender ou saber, que de forma completa, Satoru Gojo pode ser interpretada de forma diferente com base nos caracteres kanjis usados. O interessante é alcançar a percepção superior, que liga diretamente ainda mais ao Buda, não apenas por ser o mais forte, mas pelo simbolismo de que, após quase morrer, alcança a iluminação. A frase "no céu e na terra sou o mais honrado", atribuída ao Buda ao nascer, é repetida por Gojo em sua luta com Toji, após ele renascer de sua até tão dada morte, onde ele afirma sua supremacia, que já era dita desde o momento de seu nascimento, que abelou o mundo Jujutsu. A habilidade de Satoru Gojo de enxergar tudo com seus 6 olhos é uma metáfora visual para a onisciência do Buda. Ele não apenas vê, mas compreende, e a sua técnica de expansão de domínio, o vazio ilimitado, é extremamente poderosa, pois todo oponente colocado ali é obrigado a receber uma quantidade imensurável de informações de uma só vez. Exatamente como o espírito amaldiçoado Jogo relata. Eu posso ver tudo, sentir tudo. Nesse momento, Satoru Gojo força os inimigos a vivenciar uma versão brutal da iluminação, sem preparação ou escolha. Assim como Buda se torna um com o universo, Gojo domina todo o campo de batalha, sendo o mais forte. Podemos ressaltar também o fato dele ser um dos 3 personagens que podem usar a expansão de domínio mais de uma vez em toda a obra, o que se destaca de ser algo além do humano. Ato 5. Lados da mesma moeda. Gojo e Toad são opostos sempre destinados a se opor. Toad eventualmente se tornou um mercenário desonesto que tinha grande prazer em matar feiticeiros. Gojo é alguém que carrega basicamente todo o mundo do Jujutsu em suas costas e quer criar outros feiticeiros para serem tão fortes ou mais fortes que ele. Gojo é aquele que foi criado para ser superior desde a infância. Toad foi forçado a se sentir inferior. Gojo usa seu poder de forma altruísta, quase sempre se tornando uma ferramenta para o bem dos outros.
Toad é alguém que agiu de forma egoísta por dinheiro e orgulho, trocando os valores alheios pelos seus próprios valores distorcidos. No entanto, ambos têm uma compreensão única um do outro. Toad diz que a primeira e última vez que alguém percebeu sua presença foi quando ele visitou Gojo quando criança. Gojo é definido por quão intocável ele é. A última pessoa a sequer lhe fazer um arranhão foi o Toad, até aquela época do encontro entre os dois. Ambos são simplesmente gênios, só que Gojo nasceu para se encaixar no molde do feiticeiro de Jujutsu ideal, de um clã que carrega a técnica de sua família principal, e Toad, especialmente por ter nascido com um corpo poderoso, mas por ter uma restrição celestial, era ridicularizado e menosprezado, por não se encaixar nos moldes da sociedade do Jujutsu. Ato 6. O herdeiro como caminho. Na jornada a oeste, o monge Tang Sangzen está em busca das escrituras sagradas, não apenas como texto, mas como símbolo de iluminação e da salvação espiritual da humanidade. Para isso, ele precisa guiar os demônios e seres perdidos, como Sun Wukong, o Rei Macaco, até o caminho da redenção. Mesmo sendo opostos, Gojo e Toad compartilham mais do que o campo de batalha. Ambos estão conectados por Megumi, o filho de Toad e protegido de Gojo. Assim, adiciona uma camada emocional e simbólica ao conflito. Megumi é o filho de Toad, um homem que rejeitou a sociedade dos feiticeiros, odiou sua linhagem e tentou romper com tudo, mas que, mesmo assim, deu ao filho o nome de Megumi, que pode ser traduzido como bênção, graça ou virtude do japonês. É como se Toad, mesmo imerso no ódio, ainda quisesse que o filho seguisse um caminho diferente. Ele não podia ser salvo, mas Megumi poderia ser o primeiro passo para algo novo. O que é representado no incidente de Shibuya, quando Toad é ressuscitado e descobre que Megumi está bem, sorri genuinamente e morre feliz ao descobrir que seu filho teve uma vida melhor do que a dele, sua única vitória verdadeira. Por outro lado, Gojo representa o extremo oposto. Nasceu com dons divinos e status elevado, mas carrega a solidão do topo. Ele não quer ser insubstituível. Ele treina Megumi como discípulo, mas também como símbolo da próxima geração, alguém que talvez não precise carregar os mesmos fardos. Assim como Tang Sangzen lidera seus discípulos, ajudando-os a domar seus impulsos e alcançar o céu, Gojo acreditava que Megumi pode ser aquele que atravessa o caos e encontra o sentido, mesmo nas sombras herdadas do pai. O verdadeiro herdeiro não é aquele que imita o passado, mas é aquele que consegue carregar o que veio antes e transformar isso em algo novo. Megumi é a esperança viva. Ele representa o possível fim do ciclo de sofrimento, o ponto onde os opostos se reconciliam. Assim como Tang Sangzen viaja com os demônios para alcançar a iluminação, Gojo, mesmo com sua luz divina, caminha com o fardo das trevas e aposta tudo no menino chamado Bênção. Mas é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se curtiu, deixa o like, comenta e compartilha com o pessoal. Isso ajuda muito o canal Mangatese a crescer. Valeu? E lembre-se bem, Carpe Diem. Até a próxima.